Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, vamos falar sobre Lei Geral do Trabalho, considerando que a Lei 7/15, de 15 de junho de 2015, foi revogada no ano passado e, com esta revogação, entrou em vigor a mais recente Lei Geral do Trabalho, mais concretamente a Lei 12/23, e com esta revogação da anterior Lei Geral do Trabalho, temos então novos paradigmas em termos de legislação laboral, que é importante para empresários, para empreendedores, para gestores da empresa, prestarem atenção qual é o impacto que isto vai ter a nível de contratação de trabalhadores. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Patrícia Adão e aqui no Portal Jurídico Angola, o que eu faço sempre é partilhar com vocês ferramentas, diplomas legais e formas de não só alavancar os vossos negócios, as vossas ideias empresariais, como também ajudar-vos a prevenir situações de riscos que possam trazer riscos desnecessários para o vosso negócio, ok? Sem mais demoras, vamos então começar com o tema. Por uma questão de tempo, eu desde já vou combinar com vocês com o seguinte: houve várias alterações na Lei Geral do Trabalho numa única sessão. Não vamos conseguir esgotar todas, portanto, vamos dividir este trabalho em algumas partes. Hoje será a parte 1, amanhã já está confirmado que vamos ter a parte 2, não é? Que desde já estão convidados, mas queria já fazer esta ressalva de que o tema não vai se esgotar hoje, tá bem? Hoje, então, vamos nos focar nas algumas das alterações que têm impacto direto nos contratos de trabalho. Ok? Portanto, eu optei por começar pela questão dos contratos de trabalho, por ser a ferramenta que com mais frequência há problemas, com mais frequência cria riscos para a empresa e também por ser a ferramenta mais utilizada quando se trata de trabalhadores. Portanto, vamos começar por aí. E então, para quem não sabe ainda, nesta altura do campeonato, mas nunca está mais, o contrato de trabalho nada mais é que a ferramenta jurídica que confere ao trabalhador o direito de ocupar um posto de trabalho em conformidade com aquilo que está na lei. Ok? Na lei, nós também vemos que existe a possibilidade de um contrato de trabalho ter a forma verbal ou então também pode ter a forma escrita. Ok? E é importante salvaguardar desde já, isto aqui não mudou, já em qualquer uma das duas leis continua, que é, se o contrato não estiver reduzido a escrito, assume-se que isto é responsabilidade do empregador e somente o empregador é que terá que arcar com eventuais consequências. Ok? Então, vamos começar então com aqui algumas mudanças, ok? As primeiras mudanças que nós encontramos é que os elementos que devem constar de um contrato de trabalho no diploma anterior constavam do artigo 15º, agora vocês encontram no artigo 13º. Lembrando que eu aqui vou falar de vários artigos e é importante para complementar o trabalho que vocês tenham a lei à frente. Portanto, quem não tiver ainda o texto da nova Lei Geral do Trabalho, ele está aqui na descrição do vídeo, portanto, podem encontrar o link para descarregarem então o diploma diretamente no site do Portal Jurídico Angola, que é para tornar este nosso exercício ainda mais dinâmico, ok? Então, quais são então os elementos que o legislador já entendia e continua a entender que devem fazer parte do contrato de trabalho? Em primeiro lugar, o nome completo dos contratantes e a residência habitual, a classificação profissional e categoria ocupacional. Este ponto aqui, inclusive, vai ser muito útil na hora de se elaborar, por exemplo, um qualificador ocupacional. Tem um vídeo aqui no canal sobre o qualificador ocupacional, depois vocês podem ir ver também.
O local de trabalho tem que estar presente num contrato de trabalho. A duração semanal do contrato do trabalho normal, que é aquela descrição que nós vamos dizer que, por exemplo, o trabalhador é contratado para 44 horas semanais, ou se vocês entenderem que devem ser mais ou menos, ok? O montante e a forma do salário tem que estar presente. A este ponto aqui, a data de início da prestação de trabalho também é crucial. Aqui é importante a data de início da prestação do trabalho, bem como a data em que o contrato foi assinado. Também será importante nós dizermos no contrato qual é o lugar em que foi celebrado o contrato e a assinatura das partes. Como vocês podem ver, são vários elementos que até é um pouco de senso comum, ou seja, todos nós diremos bem, são aqui pontos simples, não é? Mas acreditem em mim, é importante que se prestem atenção, que se preste atenção a estes pontos, porque a falta de qualquer um deles agora pode ter consequências que não serão muito positivas e já vamos falar sobre elas, mas fixem aqui estes pontos estes elementos que eu aqui mencionei, porque daqui a pouco já vão entender o porquê que é importante prestarem atenção a estes detalhes, ok? Eu acho mesmo que a palavra de ordem para esta nova Lei Geral do Trabalho está nos detalhes, ok? Basta só não prestarmos atenção a algum detalhe, algum pormenor, já não vai ter o efeito esperado, ok? Mas já vamos falar sobre isso. Outra alteração que eu acredito que é das mais gritantes e que por isso comecei logo por aí é que a regra geral agora é que os contratos se consideram, portanto, a regra geral é por tempo indeterminado. Ok? Eu digo regra geral porque esta questão já resultava da lei anterior, ok? Só que o legislador na lei anterior ele dava uma flexibilidade maior, ou seja, eu entendo que o anterior diploma ele tentou ser também mais protecionista das empresas, dos empregadores, quiçá até pela necessidade de as empresas, né, terem ali uma alavanca, um impulso, não é? Mas agora, neste novo paradigma, eu vejo que há uma necessidade de as medidas protecionistas se concentrarem mais nos trabalhadores, ok? E por isso esta questão de agora a regra geral estar ainda mais clara, que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. E acredito também que uma das razões de nós termos mudado o paradigma é porque fora do nosso país, a regra geral também é o contrato de trabalho por tempo indeterminado e, portanto, fora de Angola, hum, é esta a regra geral e por isso entendo que é sempre bom que, afinal, nós vivemos num mundo de globalização e quanto mais uniformes nós estivermos com aquilo que se faz fora de Angola, melhor, não é? Até mesmo para facilitar intercâmbios de trabalhadores e tudo mais. Portanto, o primeiro ponto que temos que fixar é a regra geral agora é claro, é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, ok? O contrato de trabalho por tempo determinado continua ainda a ser possível a sua existência, no entanto, ela só poderá ser celebrado conforme diz aqui no artigo 14º, nos termos do disposto da presente lei. Eu já em seguida vou vos mostrar exatamente que termos são estes que desta vez o legislador deu-nos assim uma lista exaustiva de situações em que nós poderemos ter então o contrato de trabalho por tempo determinado e então é importantíssimo que prestemos já atenção a este ponto, principalmente se a vossa intenção é não celebrar contratos de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, por tempo mais longo, porque nós já sabemos a partir de que um trabalhador com este tipo de contrato tem direitos mais consolidados, nomeadamente no que diz respeito a indemnizações e compensações.
a quando do término desse contrato, não é? E por isso eu própria sempre aqui preguei também que a situação que traria menos riscos jurídicos para um empregador seria a celebração de contratos de trabalho por tempo determinado, principalmente para quem está a iniciar ainda a sua atividade. Ok? Então, se a vossa pretensão é continuar nesta linha de pensamento, ou seja, apostar num contrato de trabalho por tempo determinado, que é para terem menos riscos, para trazer menos exposição para a empresa, então é importante que prestemos atenção de que forma é que nós não vamos cair então no escopo do contrato de trabalho por tempo indeterminado, ok? Outra coisa que é importante termos presente é que eu digo sempre que reza a lenda, não é? Que toda regra que seja bem feita tem que ter a sua exceção, ok? Então, se nós dizemos que o contrato de trabalho por tempo indeterminado é então a regra, então é porque também temos que ter bem claras quais é que são então as exceções, ok? As exceções, para nós termos isto, a palavra-chave é: nós temos que mencionar as razões determinantes dessa contratação por tempo determinado, ok? É esta palavra de ordem, ok? Caso nós não mencionemos quais são estas razões determinantes da contratação, então vamos presumir que esse contrato de trabalho se considera por tempo indeterminado. Ok? Portanto, não vai ser suficiente, por exemplo, no cabeçalho do contrato, nós escrevermos assim: contrato de trabalho por tempo determinado. Mas no corpo do contrato, se nós não explicamos quais são as razões determinantes, fica sem efeito, ainda que no título vocês coloquem coisa diferente, vai ser considerada na mesma um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ok? E então vamos então ver porque que, como é que nós entramos então no âmbito da exceção, ok? Em termos de exceção, nós temos que olhar para o novo artigo 15º, que são as tais causas que nos permitem celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado, ok? Causa número 1, ok? Ou seja, aquilo que nós vemos na linha A, substituição do trabalhador temporariamente ausente, ok? Portanto, há vários exemplos, imaginem uma trabalhadora que se ausenta por questões de maternidade, portanto, é uma ausência temporária, ou seja, nós sabemos, não, há trabalhadoras vai estar ausente por um período que provavelmente não será superior a 3, 4 meses, então, durante esses 3, 4 meses, então, podemos celebrar, então, um contrato de trabalho por tempo determinado. A linha B diz-nos então que também é possível em situações de acréscimo temporário ou excepcional da atividade normal da empresa, resultante de um acréscimo de tarefas, excesso de encomendas, razões de mercado ou razões sazonais. Okay? Imaginem, a título de exemplo, tem, por exemplo, na área da restauração, não é? Se calhar pela localização daquele restaurante só vai fazer sentido, ou seja, vai ter mais trabalho na altura do verão, ok? Se calhar na altura dos meses do inverno, nos meses em que está mais frio, se é um restaurante que está na praia, por exemplo, não vai ter assim tantos clientes, então é normal que esse negócio já saiba que vai ter o seu acréscimo de trabalho só nos meses do verão. Então, nesses casos, é aceitável que ele contrate trabalhadores só para trabalharem nos meses em que é verão, por exemplo. Okay? A linha C nos diz, também é possível quando há a realização de tarefas ocasionais e pontuais que não entrem no quadro de atividade corrente da empresa. Okay? Imaginem, por exemplo, uma empresa que agora vai sofrer uma auditoria. Ok? Então, ocasionalmente, pontualmente, vai então precisar de, enfim, rever todos o seu arquivo, rever todas as suas pastas. Então, é uma coisa muito pontual e que não entra na atividade corrente da empresa. Ok?
Trabalho sazonal, já dei aqui exemplos. A linha E nos diz quando a atividade a desenvolver não aconselha o alargamento do quadro de pessoal permanente da empresa por ser uma atividade mesmo temporariamente limitada. Ok? A linha F nos diz ainda que é possível, quando nós temos uma situação de execução de trabalhos urgentes, necessários ou para organizar medidas de salvaguarda das instalações ou dos equipamentos ou dos bens da empresa, de forma a impedir riscos para esta ou para os seus trabalhadores. Ok? Aqui nós encontramos vários exemplos. Imaginem um caso em que não sei, temporariamente as instalações da empresa estão a sofrer, por exemplo, assaltos, enfim, tornou-se uma zona com maior instabilidade. Então, se calhar faz todo sentido que se contrate, por exemplo, alguém da segurança, mas só por, sei lá, 3 meses, 6 meses, só para colmatar essa situação de insegurança, ok? Aí será então possível também celebrar o contrato de trabalho por tempo determinado. Ok? Outra linha que também poderá ser-vos útil, então tomem nota que esta linha G, que é o lançamento de novas atividades na empresa, início de uma nova atividade laboral, que era aquilo que eu tive a falar, por exemplo, quando a pessoa vai começar um negócio, situações de reestruturação ou ampliação das atividades da empresa. Também será possível, então, celebrar este contrato. Na execução de tarefas bem determinadas e periódicas na atividade da entidade empregadora, mas de caráter descontínuo, ok? Onde notar sempre que a palavra de ordem é sempre descontínuo, temporário, sazonal, ou seja, o legislador não nos deixa a ir muito além destes termos. Então, se nós olharmos para as palavras, vamos conseguir já entender qual é aqui a intenção do trabalho do legislador, que desta vez, neste diploma, nos deixa bem claro e não deixa aqui muita margem para dúvidas, ok? Outra situação, nós encontramos aqui na linha J, que é execução, direção e fiscalização de trabalhos de construção civil e obras públicas, que inclui também montagem e reparações industriais e outros trabalhos de idêntica natureza e temporalidade. Ou seja, se estamos a falar de um trabalho de construção civil, principalmente obras públicas, não fará muito sentido termos, por exemplo, um contrato de trabalho por tempo indeterminado, porque nós sabemos, ou pelo menos temos uma previsão de qual é que vai ser a duração dessa obra. Então, imaginem, se é uma obra que vai demorar 12 meses, e então faz todo sentido, não é? Que, por exemplo, o fiscal dessa obra, portanto, eu vou contratar alguém para exercer as funções de fiscal na obra, eu já sei que a partida a obra não vai ter mais do que 12 meses, então o contrato de trabalho do fiscal também será por 12 meses, ou seja, nesse caso me é permitido não celebrar com, por exemplo, o fiscal da obra um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ok? E por último, a última opção diz respeito dirá respeito então ao contrato de trabalho de formação, aprendizagem, formação profissional ou aprendizagem, ou seja, uma espécie de estágio, que também, não é? Em princípio, nós temos uma previsão, não é? Durante quanto tempo é que a pessoa está numa situação de estágio. Ok? Portanto, estas aqui são as únicas situações, aqui não há mais exceções, portanto, são estas as únicas situações em que nos vai ser possível celebrar então o contrato de trabalho por tempo determinado. Mas o legislador foi ainda mais longe, portanto, ele apertou um pouquinho mais quando nos fala aqui de duração, ok? Dê-me só um segundinho, que até vou beber água para vos explicar isto com calma. Então, como vocês viram, eu aqui mostrei-vos estas alíneas aqui, ok? Que vocês pensarão, bom, alguma delas há de servir para mim. É errado, ok? O legislador apertou um pouquinho mais e ele nos diz que a duração do contrato, ela vai ter que casar com essas alíneas. E então, a duração pode ser de 6 meses, 12 meses,
36 meses ou 60 meses. No entanto, este 6, 12, 36 ou 60 meses não é a nossa escolha. Não é a escolha do freguês, como se diz. Portanto, nós só poderemos optar por cada uma destas modalidades se estiverem alinhadas, não é? Alinhadas com a lista anterior que estivemos a ver, ok? E vou-vos dar um exemplo para vocês entenderem bem. Por exemplo, imaginem que eu quero celebrar um contrato de trabalho este ano com os meus trabalhadores, só quero celebrar contratos de 6 meses, ok? O legislador nos diz assim: 6 meses, nas situações a que se referem às alíneas D e F do artigo anterior. Portanto, só nestes casos das alíneas D e F, o que significa que isto aqui não é propriamente na minha escolha. Vamos olhar então a linha D e F. A linha D fala-nos aqui no trabalho sazonal. E a linha F era aquela a linha que nos dizia execução de trabalhos urgentes necessários ou para organizar medidas de salvaguarda das instalações ou dos equipamentos e outros bens da empresa, de forma a impedir riscos para esta e para os seus trabalhadores. Ou seja, só nestas duas situações, trabalho sazonal ou situações de risco. Acabou. Só nestes casos é que vai ser possível nós celebrarmos um contrato de trabalho por tempo determinado, por 6 meses. Ok? Portanto, como vocês veem, isto aqui já é uma grande mudança, não é? Com relação ao anterior, ao diploma anterior. Eu aqui vou-vos dar um exemplo, inclusive. Portanto, antigamente, digo até dezembro, era muito frequente um contrato de trabalho por tempo determinado, no período de vigência, ter uma cláusula a dizer algo assim deste género. O contrato é celebrado por 12 meses, com início a 1 de junho, ponto final, ok? Agora, estamos a ver que já não chega a nós termos só estes dizeres no período de vigência, ok? Portanto, primeiramente, vamos ter que pôr o período, vamos ter que pôr a justificativa, ok? Caso contrário, se nós colocarmos agora só isto num contrato, não vai ser considerado, então, um contrato por tempo determinado, não é? Como poderá ser a vossa pretensão. Agora imaginem, ok, 12 meses não, se calhar 6 meses não, se calhar vamos então para a hipótese de 12 meses. Novamente aqui, os 12 meses, embora a lista que nós vimos é uma lista longa, o legislador só nos permite que celebrar um contrato de 12 meses, uma, duas, em três hipóteses. Ou seja, só em três hipóteses é que nos será possível celebrar então esse contrato de 12 meses, que é o que está presente nas alíneas B, C e E. Ok? Vamos só espreitar. O que é que nos diz então as alíneas B, C e E? Que é, na linha B, o acréscimo temporário ou excepcional da atividade normal da empresa, resultando do tal acréscimo de tarefas, excesso de encomendas, razões de mercado ou razões sazonais. B, C. A linha C diz-nos realização de tarefas ocasionais e pontuais que não entrem no quadro de atividade corrente da empresa. Okay? E a linha E, quando a atividade a desenvolver, por ser temporariamente limitada, não aconselha o alargamento do quadro de pessoal permanente da empresa. Ok? Não sei se conseguem perceber que 12 meses não é qualquer situação. Ok? E é aqui que eu digo que temos que prestar toda a atenção aos detalhes, ok? Caso contrário, basta só falharmos aqui alguma coisa da equação, caímos no escopo do contrato de trabalho por tempo indeterminado, ok? Que hipoteticamente poderá ser algo a evitar. Imaginem a situação dos 36 meses, ok? Os 36 meses, o legislador também nos aperta, nos diz 36 meses só pode ser na situação da linha A, J e K. Vou-vos mostrar aqui. Portanto, a linha A, substituição temporária de trabalhador ausente, ok? J, execução, direção e fiscalização de trabalhos de construção civil.
E capa, aprendizagem e formação profissional prática. Portanto, só nessas situações é que nós poderemos ir para a situação de um contrato de 36 meses. Ok? Outra situação, então, a situação dos 60 meses. O legislador, pior ainda. Aqui só temos uma única situação em que nós vamos assinar um contrato de 60 meses, que é aquilo que está previsto na linha G, que é lançamento de atividades novas, de duração incerta, início da atividade laboral, reestruturação ou ampliação das atividades de uma entidade empregadora ou de um centro de trabalho. Portanto, se a vossa pretensão de temporal, ou seja, de 6, de 12, de 36 ou de 60 meses, não casar com estas alíneas que o legislador nos coloca aqui de uma forma bastante clara, então não estarão reunidas as condições para se ter então um contrato de trabalho por tempo determinado, é para esquecer, e vamos então cair na nossa regra geral, que agora é: todos os contratos de trabalho são por tempo indeterminado, ok? Portanto, assim em jeito de resumo, não é? Nova lei, novos riscos jurídicos. Há novas situações que é importante nós prestarmos atenção para não cairmos aqui na situação do risco jurídico, que quem me acompanha sabe que eu explico sempre que o risco jurídico é aquela situação inesperada, é uma situação negativa que é suscetível de causar prejuízos a uma organização. É possível nós gerirmos uma empresa sem risco jurídico? Claro que não, mas é possível nós mitigarmos os riscos, estarmos atentos a esses riscos jurídicos, não sermos apanhados desprevenidos, ou seja, é possível nós realizarmos ações ativas, não é, para que o nosso risco jurídico esteja sempre num nível bem baixinho, bem controlado. Ok? Portanto, o primeiro risco jurídico que eu entendo que aparece agora com este novo diploma: quando nós elaborarmos um contrato de trabalho e não identificamos o motivo pelo qual essa contratação está a ser por tempo determinado, ou seja, por que que essa contratação tem que ter um termo, ok? Por que que esse contrato só pode ser de 12 meses? Por que que esse contrato só pode ser de 6 meses? Se nós não explicarmos o tal motivo, não é? Caímos então nessa situação do risco jurídico, ok? E não convém ainda, e já vimos aqui, que não adianta nós escrevermos assim no contrato, cá em cima. É um contrato de trabalho por tempo determinado por uma situação de acréscimo excepcional do trabalho. Não vai dar. Não vai dar, porque já vimos que o legislador quer que aqui as coisas encaixem perfeitamente. Então, esta questão do motivo, se não tiver claro, eu entendo que entram num risco jurídico, porque esse contrato não vai se considerar por tempo determinado. Ok? Risco número 2, anotem aí: não reduzir o contrato a escrito. Ok? O legislador, não é, já dizia no outro diploma, neste diploma continua também a insistir que o contrato, se não está por escrito, não tem problema, mas se não está por escrito, nunca que vai ser um contrato por tempo determinado. Então, muita cautela em contratar alguém e verbalmente, sem contrato, só dizer à pessoa: não, estou-te a contratar por 3, 4 meses, é uma coisa temporária. Se não está por escrito, é um risco jurídico, é um contrato por tempo indeterminado, ok? Porque a regra geral agora é tempo indeterminado, a não ser que a gente coloque por escrito. Entanto, anotem bem este risco, não é? Que eu quero muito que todos nós, em 2024, só celebremos muitos contratos com riscos jurídicos bem controlados. Terceiro risco jurídico que poderá acontecer agora com esta nova lei: faltarem alguns elementos que a lei determina como obrigatórios. No início da aula, eu disse-vos assim, ou seja, dei-vos ali uma lista de vários elementos que devem constar num contrato de trabalho. O legislador, ele entende que, se faltar aqui algum destes elementos que ele entende que são obrigatórios,
então também esse contrato vai ser considerado ineficaz. Hum, mas continua em vigor, mas já não vai ser por tempo determinado, logo vai ser considerado um contrato por tempo indeterminado. Que elementos são esses que não podem faltar então? A atividade, o local dos trabalhos, a retribuição, a duração. Muita atenção aqui à questão da duração, ok? Na duração é quanto tempo é que esse contrato vai ser celebrado. Aqui também é importante na duração colocar a data do início do contrato. Portanto, o contrato vai começar dia 20 de janeiro. É importante colocar qual é a data e também colocar a data em que o contrato foi celebrado. Porque muitas vezes o contrato é celebrado hoje estamos a dia 18, para entrar em vigor no dia 20, não é? É importante colocar tudo isto no contrato, a data de início da atividade, a data da cessação. Portanto, imaginem, se são 6 meses, então é importante que se coloque que o contrato começa em janeiro e termina em junho. Ok? E não esquecer então a questão então que nós falamos sobre o tal motivo justificativo para nós querermos um contrato de trabalho por termo determinado. Ok? Outro elemento que também não pode faltar é a questão da assinatura de uma ou ambas as partes. E aqui vocês me dirão, mas Patrícia, a assinatura todo mundo sabe que é básico. Mais ou menos, às vezes na correria, na burocracia, nas questões administrativas de uma empresa, quantas vezes não há aquela circunstância em que, por exemplo, o trabalhador é admitido, os recursos humanos até lhe entregam um contrato de trabalho, ela assina, não é? E depois o contrato fica separado para ser remetido para a assinatura do gerente, do PCA, do administrador, não é? Mas por uma questão de, não sei, viajou, ausentou-se, se calhar os recursos humanos estão à espera de juntar mais contratos de trabalho, que isso também acontece muito para o administrador assinar vários contratos já de uma vez, não é? E então poderá haver um espaçamento temporal em que o contrato vai se ficar sem a assinatura de ambas as partes, ok? Então, muita atenção se aqui a intenção é ter um contrato de trabalho por tempo determinado, porque se não tiver ainda as assinaturas, nada feito, nós vamos considerar que começou então um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ok? Portanto, eu entendo que nesta questão do contrato de tempo determinado, o contrato por tempo indeterminado, aqui o segredo vai morar nos detalhes, ok? É ler com muita atenção, prestar atenção a cada um dos pormenores, porque, como eu vos disse, isto é a exceção, caso contrário, vai tudo cair na regra geral, ok? Outro ponto que eu também considerei que era importante trazer aqui, pelo menos na nossa reflexão de hoje, é o que diz respeito ao período de experiência, que também convém que seja uma cláusula do contrato. É obrigatório que o contrato fale de período de experiência? Não, não é obrigatório, mas podemos tirar vantagem da possibilidade do legislador, que o legislador nos dá de nós termos o período de experiência. Então, em princípio, não liguem aqui este artigo 18, que isto ainda era da lei antiga. Mas, em princípio, um período de experiência destina-se. Quando falamos do empregador, é para ele entender, para ele apreciar a qualidade do serviço de um determinado trabalhador, o rendimento, como é que o trabalhador trabalha, ou seja, permite que o empregador entenda. E para o trabalhador também é bom, porque aí o trabalhador vai entender melhor quais são as condições de trabalho dessa empresa, como é que funciona mesmo a questão da remuneração, as condições de higiene e de segurança, qual é o ambiente social, ok? Então é importante que as partes se permitam então ter a questão do período de experiência, ok? Vantagem de ter isto no contrato. Durante este período, qualquer uma das partes pode fazer cessar o contrato de trabalho. Ok? Portanto, o contrato pode terminar, mas a beleza disto é que pode terminar sem obrigação de avisos prévios, indemnizações ou justificações, ou seja, fim desse período de experiência, o contrato simplesmente
termina, paga-se o que tem que se pagar em termos de remuneração e não há mais obrigações para as partes, ok? Por isso é algo que eu recomendo que não seja ignorado. Como eu disse, não é obrigatório, mas já que é possível, não vamos deixar de colocar. Contudo, aqui temos diferentes períodos de experiência. Se trata de um contrato de trabalho por tempo indeterminado e se trata de um por tempo determinado, ok? Portanto, se estivermos a falar de um contrato por tempo indeterminado, o legislador nos diz que pode ir até os 60 dias. Estes 60 dias podem ser reduzidos ou podem ser suprimidos do todo. Ou seja, como eu vos disse, podem simplesmente ignorar isto e não ter período de experiência escrito num contrato. Ok? Se estivermos a falar de funções de chefia, ou seja, imaginem cargos de direção, ou seja, de direção, enfim, diretor de uma área, fazer parte do conselho de administração da empresa, ou seja, essas funções já de direção, o legislador permite que, aliás, já permitia, continua a permitir que esse período seja um pouquinho maior, ou seja, que possa ir entre 4 a 6 meses, ok? Porque, e aqui faz todo sentido, não é? Porque se estamos a falar de funções já mais sensíveis, de mais responsabilidade, é normal que a empresa necessita, às vezes, de um período maior para entender a prestação desse trabalhador. Ok? Portanto, pode ir até 6 meses. Já no contrato de trabalho por tempo determinado, que o legislador aperta mais um pouco. Portanto, em princípio, o período de experiência é até 30 dias. Estes 30 dias podem ser reduzidos, ou seja, nós podemos ter, por exemplo, 15 dias de período de experiência, não há problema, ou então podemos optar por suprimir este período, que, como eu disse, tem que ser analisado até que ponto é uma boa decisão empresarial não ter este período de todo. Ok? E aqui no diploma você já é mesmo que o legislador nos diz claramente, durante o período experimental, qualquer uma das partes pode fazer cessar o contrato de trabalho sem obrigação de aviso prévio, de indemnização, de apresentação de justificação, devendo a entidade empregadora simplesmente efetuar o pagamento da remuneração contratualmente acordada. Ok? Portanto, se tiverem dúvidas, vamos aproveitar a secção dos comentários. Coloquem ali nos comentários quais foram as vossas dúvidas e vamos continuar esta reflexão e este debate nos comentários, não é? Mas o principal, não é? Se vocês tiverem que fixar uma coisa importante que não podem deixar de passar desapercebido nesta nossa nova Lei Geral de Trabalho é que agora a regra geral é que a contratação de trabalhadores é por tempo indeterminado, ok? Se de alguma forma vocês quiserem tirar partido das vantagens que tem para a empresa, ter um contrato de trabalho por tempo determinado, convém então estudarem profundamente de que forma, ou seja, é que dá para encaixar a vossa pretensão com aquilo que está na Lei Geral do Trabalho, tá bem? Bom, era tudo que eu tinha para esta primeira parte. Lembrando que amanhã vamos fazer uma segunda parte, também vai ser às 13 horas, para quem está em Luanda. Vamos fazer então a continuação. E caso vocês queiram continuar a aprender já com mais calma, com mais profundidade, a partir de segunda-feira, portanto, a partir do dia 22 de janeiro, vão estar abertas as inscrições para o curso de Direito Laboral, ok? Portanto, se quiserem também receber mais informações sobre este curso, é também deixarem nos comentários, ok? Muito obrigada e nos vemos então na segunda parte, na continuação deste tema.